Seu filho está naquela fase de ter pesadelo, de ficar com muito medo de algum personagem imaginário, de monstro, de bruxa, e você não sabe como lidar com isso, nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho por que isso acontece e como você pode fazer para ajudar o seu filho a passar por isso com mais leveza e menos estresse. Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do medo infantil, né? Dos pesadelos, dos medos que as crianças começam a manifestar por volta dos 3, 4 anos, algumas crianças um pouco mais cedo, por volta dos 2 anos e meio. E como a gente lida, né, com esses medos, com esses pesadelos que a criança costuma ter. Em primeiro lugar, é importante falar que essa fase, a criança começa a desenvolver a imaginação, né? O imaginário. As coisas que acontecem durante o dia, ela começa a absorver na memória, ela começa a guardar na memória. E ela cria interpretações daquilo que ela vivenciou. Então, muitas vezes uma coisa que ela vivenciou durante o dia, uma briga entre amigos, alguém bateu nela ou ela bateu em alguém, ela imagina aquilo como uma situação assustadora. Ela pode colocar como personagem, por exemplo, que ela estava brincando, brigando com um monstro. Ela pode fazer umas associações que o cérebro dela cria para tentar entender aquela situação. E ela confunde muito a imaginação, o imaginário, com o mundo real. Então, quando ela tem um sonho, aquela imagem fica fixa na cabeça dela, fica nítida na cabeça dela, como se tivesse acontecido de verdade, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente falar isso, que as crianças, elas não inventam esses medos, elas realmente sentem com muita realidade, com muita intensidade esses medos. E como a gente pode ajudar a criança a passar por esses medos, né, de uma forma mais saudável? Você pode, no final do dia, conversar com seu filho, perguntar o que aconteceu ao longo do dia, como foi o dia dele, se aconteceu uma coisa ruim, uma coisa boa. Estimular que ele converse, verbalize sobre essas experiências do dia, né? Que isso vai ajudar o cérebro primitivo a colocar em palavras, a processar de forma mais racional isso que aconteceu. E aí a chance dela ter pesadelos com isso vai diminuir. Uma outra forma é, se a criança começar a falar sobre o medo antes de dormir, por exemplo, eu tô com medo do monstro, eu tô com medo da bruxa, né, eu tô com medo de uma situação perigosa, eu acho que alguém vai entrar aqui e vai me pegar. Ao invés de você falar para a criança, não precisa ter medo, tá tudo bem, não vai acontecer nada, não existe bruxa, não existe monstro, você pode falar com a criança no sentido de se interessar pelo que ela está sentindo e mostrar que você entende, né? Então, assim, me fala mais sobre esse monstro, como que ele é, onde que ele vem, onde que ele mora, você está com medo dele por quê, né? Por que que ele é assustador? Estimula a criança a falar, e daí se ela falar que ela tá com muito medo e chorar, você valida esse medo, né? Realmente é muito assustador esse monstro. A mamãe também tinha medo quando era pequena. Quando eu era pequena tinha uma bruxa que eu via no desenho, eu fiquei morrendo de medo. Sabe o que a gente pode fazer com esse monstro? Você pode desenhar esse monstro em algum, né, dar um papel, um lápis para a criança desenhar, para ela expressar como que ele é, desenha aqui. A gente pode, sabe o que? Comprar um presente e deixar aqui para o monstro. Aí quando ele chegar, ele vai ver o presente, ele vai ficar muito feliz, ele não vai querer fazer mal para você, ele vai embora brincar com o presente. Isso é muito interessante você estimular de forma lúdica. Então, assim, usar formas de mostrar para a criança que esse monstro, ele não é tão malvado assim. Ele pode ser desastrado, ele pode ser bobão, ele pode ser atrapalhado, né? Então, do tipo assim, nossa, sabe que ontem à noite eu escutei o barulho dele e eu vi que ele tropeçou e caiu de bumbum no chão. E aí ele começou a chorar. Então, eu falei com ele e eu falei para ele que não é mais para vir aqui, que se ele vier aqui de novo, a gente vai deixar coisas para ele escorregar e cair de novo de bumbum no chão. Daí ele ficou com medo e foi embora. Então você pode contar essas histórias que vão entrar no imaginário da criança, que vão fazer com que ela processe de forma lúdica que ela está segura, que ela realmente não vai ser ameaçada, né, por esse monstro, que esse monstro é bobão,
que esse monstro é engraçado, ou que esse monstro é bonzinho, né? Ah, esse monstro veio aqui e me deu um abraço, se ele vir aqui de novo a gente dá um abraço nele. Esse tipo de conversa vai fazer com que a criança aceite melhor esse personagem, né, que aterroriza um pouco o imaginário dela, mas ela vai ter uma visão menos assustadora desse monstro. Você pode também pedir para que ela conte o sonho e aí você tenta fazer com que ela termine esse sonho, né? Então, o sonho acabou com o monstro correndo atrás de mim. E aí, como poderia terminar esse sonho, né? Será que você conseguiria pegar o monstro? Você conseguiu colocar ele dentro de uma jaula? Você conseguiu prender ele, né? Enrolar ele numa corda? Chamar o caçador, chamar a polícia para prender esse monstro? Também vai ajudar a criança a desenrolar essa história e aos poucos ela vai enxergando com mais leveza, né? Mas o mais importante de tudo, então, é não menosprezar esse medo, porque esse medo ele é real, é o mesmo caso de nós que temos medo de ser assaltadas, por exemplo, temos medo de uma pessoa estranha, suspeita andando na rua, né, numa rua escura, a pessoa está chegando perto da gente, essa pessoa pode ser uma pessoa inocente, sem nenhuma má intenção, mas a gente vai ficar com medo de ser assaltada, de sofrer algum tipo de violência, né, pelo simples fato de estar ali naquela situação ameaçadora. Então, para a criança é a mesma coisa, porque para eles, monstros, né, seres imaginários, eles existem também no mundo real, eles ainda não distinguem. Imaginação de mundo real ainda é muito próximo. Por isso também é importante a gente tomar bastante cuidado com as coisas que a gente fala para as crianças. Às vezes a gente brinca com a criança, conta alguma história no sentido figurado, e a criança não entende sentido figurado, ela vai mesmo ficar com medo. Se você falar de bruxa, se você falar de lobo mau, ela pode sentir que aquilo realmente existe. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai contar uma história para a criança, para que ela não interprete de forma literal aquilo que você está falando. Aqui em casa, meus filhos estavam tendo bastante medo de lobo mau. Nessa época que a gente começou a contar as historinhas do lobo mau, né, dos três porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, eles tinham medo. E antes de dormir, eles ficavam falando que estavam com medo do lobo mau. E eu usei essa abordagem de tentar fazer o lobo mau parecer bobão. Então eu falava que o lobo mau que o nosso cachorro ia morder o bumbum dele e ia levar ele, assustar ele para ele ir embora de casa, sair pela porta rolando as escadas, que aí ele assustou e pulou da janela e bateu a cabeça e caiu, assim. Fui tornando o Lobo Mau um personagem bobão. Também falava que o nosso cachorro era o Lobo Mau, né? A gente brincava de pega-pega e de repente a gente, olha, o Yuri é o Lobo Mau, que o nosso cachorro é preto e peludinho, assim. Então, às vezes ele vai para cima tentando avançar nas crianças para brincar, né? E aí elas corriam com medinho dele, mas ao mesmo tempo falava, não, olha como ele é bonzinho, a gente abraçava ele, olha que lobo mal bonzinho, ele é bobão, né? Ele não faz nada. Isso foi ajudando a gente a enfrentar esse medo. Então vocês podem fazer esse tipo de brincadeira com bonecas, com personagens, né? Ursinhos. Então, faz de conta que esse ursinho é um monstro. E aí, como que você ia fazer com ele? Você pode brigar com ele, né? Bater nele, enfrentar, né? O lobo mau, ou conversar com ele, explicar que você não quer que ele venha para cá, que é para ele ir embora. Eu sempre falava isso também, que o lobo mau estava dormindo, que ele estava na casa dele, que o lobo mau dorme à noite, que ele não fica andando na rua à noite porque ele sente sono. E tudo isso foi ajudando esse medo do lobo mau ser amenizado. Assim, eles tiveram uma fase muito curta de medo. Hoje eles têm 3 anos e meio e essa parte do imaginário, eles não manifestaram ainda esses medos. De falar sempre tentando tornar o personagem bobão e validando o medo, né? Validando o medo também em outras situações. Por exemplo, quando tá na rua, tá numa situação nova, a minha filha tem medo de parabéns de aniversário, né? Ela fica morrendo de medo. Então, eu sempre valido, eu nunca forço nada, nenhuma situação nova. No sentido de, vai lá, nada a ver esse medo, que boba, né? Então, com isso, a criança também vai aprendendo a lidar com o medo. Então, ela vê
que não é tão ruim assim cantar parabéns, a gente fica de longe cantando parabéns, e aí aos pouquinhos eu vou estimulando ela a chegar perto, né, desse parabéns, ou de qualquer situação que a criança tenha medo, você aproveita para fazer isso, para validar, né, explicar que aquilo é medo e mostrar que aquilo não é tão horrível assim, que ela pode enfrentar, que ela tem forças e recursos para enfrentar aquele medo. E ela vai levando esse aprendizado para outros tipos de medo que ela for enfrentando na vida dela. Me fala, vocês estão passando por essa situação? Seus filhos estão tendo bastante medo? Como que tá aí? Me conta aqui nos comentários desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, tiver qualquer dificuldade, me fala que eu ajudo vocês aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, comentar, se inscrever no canal para que eu continue gravando mais vídeos aqui para vocês. Beijão e até a próxima!